Se você é estrangeiro, europeu, brasileiro, africano, que reside aqui em Portugal, ou reside no estrangeiro, mas comprou casa aqui em Portugal, se está a pensar vender o seu imóvel em 2026, acredite, esse vídeo pode lhe ser muito útil. Por quê? Porque 2026 trouxe alterações legais muito importantes para nós. As taxas de IRS foram atualizadas. O regime NHR, ou residente não habitual, original, já não existe para novos residentes. E, recentemente, saíram 2 pareceres vinculativos da autoridade tributária que mudaram completamente as regras do jogo. Um deles, de novembro de 2025, confirmou que estrangeiros não residentes podem ficar totalmente isentos de impostos se a família viver em Portugal. O outro, de fevereiro agora de 2026, esclareceu que pode vender e reinvestir quantas vezes quiser, sem esperar 3 anos. Primeiro, o básico. Como é calculado o imposto? Se vender um imóvel em Portugal, apenas metade do lucro, 50%, é que paga IRS. Essa metade é somada aos seus outros rendimentos anual e tributada às taxas progressivas. E quais são as taxas em 2026? Elas também foram atualizadas. Exemplo prático. Imagine que vendeu uma casa, teve 100 mil euros de lucro e não tem outros rendimentos em Portugal. Metade, 50 mil, vai ser tributada. Quanto paga de IRS? Aproximadamente 10 a 12 mil euros. Muito diferente dos 28% sobre o total que se pagava antigamente, que nesse caso seria 28 mil euros. Agora, o que é muito importante para os brasileiros que vieram para Portugal há alguns anos e, assim como eu, conseguiram o estatuto de residente não habitual, o nosso relógio está a contar. Esse regime NHR original fechou para os novos entrantes em 2024. Se você tem esse estatuto, ótimo. Mas atenção, ele dura apenas 10 anos. Se chegou em 2017 ou 2018, o seu prazo está a acabar. E quando acabar, passa para o regime geral de tributação. O que fazer nesse caso? A sugestão é que planeje a venda do seu imóvel antes de perder o NHR, se isso for vantajoso. Ou, se já perdeu, considere as estratégias de reinvestimento que vou explicar a seguir. Há também o chamado NHR 2.0 para investidores e profissionais de inovação, mas é muito restrito. Exige PhD, ou mestrado e trabalho em áreas científicas certificadas, o que para a maioria dos investidores imobiliários não se aplica. Agora, sim, tem uma novidade que acredito ainda seja desconhecida por muita gente e que pode valer dezenas de milhares de euros. Em novembro de 2025, a autoridade tributária emitiu parecer vinculativo, o parecer número 28272. O que é que ele diz? Imaginem o João brasileiro que trabalha e vive nos Emirados Árabes e a mulher e os filhos vivem no Algarve, na casa da família, e vivem a maior parte do ano nessa casa. O João é não residente fiscal em Portugal. A família é residente. A lei portuguesa diz que, para haver isenção por reinvestimento, é preciso que o imóvel vendido seja habitação própria e permanente do titular ou do seu agregado familiar. A palavra mágica é ou. O parecer confirma. Não precisa ser o titular a viver lá. Basta que o agregado familiar, cônjuge, filhos, lá resida. Ou seja, o João pode estar fora do país, mas se a família usa a casa como residência principal e ele reinvestir o dinheiro da venda noutra casa para a família, pode ficar totalmente isento de impostos. Mas olha, as condições são rigorosas. Para garantir essa isenção total, precisa comprovar tempo de residência,
A casa vendida tem que ter sido habitação de agregado familiar nos últimos 12 meses antes da venda. Pois, prazo de reinvestimento. Tem que comprar a nova casa num período entre 24 meses antes e 36 meses depois da venda. Declaração de intenção. Tem que declarar na sua declaração de IRS o anexo G, que pretende reinvestir. Nova residência. A nova casa tem que se tornar a residência do agregado familiar nos 12 meses seguintes à compra. E por último, unidade familiar. É preciso manter a prova de que o agregado familiar existe e funciona como tal, mesmo que não haja coabitação física permanente. Cumpriu todas essas exigências, imposto zero sobre a mais-valia. E as novidades não param por aí. Agora, em fevereiro de 2026, saiu o parecer vinculativo número 26650. E o que é que ele estabeleceu? Muita gente achava que, depois de usar a isenção de reinvestimento, tinha de esperar 3 anos para poder usar outra vez. Não é verdade. Ficou claro agora. A lei não exige esse período. O que importa é que em cada venda a casa tenha sido habitação própria nos 12 meses anteriores e que o reinvestimento seja feito nos prazos certos. Portanto, se vendeu uma casa em 2023, reinvestiu e agora em 2026 quer vender outra e reinvestir novamente, pode. Não há impedimento legal. Isso é particularmente útil para quem está buscando ajustar a casa às novas fases da vida. Outro cenário muito comum no Algarve: reformados com mais de 65 anos. Se vender a sua habitação própria e permanente e tiver mais de 65 anos, há uma alternativa fantástica. Em vez de reinvestir noutra casa, pode aplicar o dinheiro da venda num plano poupança-reforma, o PPR, ou num fundo de pensão, ou num seguro de vida. Se o fizer nos 6 meses seguintes à venda, fique isento de pagar IRS sobre a mais-valia. E depois pode levantar até 7,5% do valor por ano, para complementar a sua reforma, sem perder o benefício. Isso é perfeito para quem quer reduzir impostos, passar mais tempo a viajar e não precisa necessariamente de comprar outra casa. Percebe a complexidade? São muitos detalhes, muitos prazos e cada erro pode custar milhares de euros. O meu interesse pessoal me conduziu a uma pesquisa detalhada sobre esse tema que julgo importante compartilhar agora neste momento, mas em caráter meramente informativo, sem a pretensão de esgotar esse assunto, muito menos de substituir uma indispensável consultoria fiscal. Além das regras fiscais sofrerem alterações constantes, cada caso concreto deve ser analisado por um contabilista certificado para se evitar grandes problemas. A minha função não é substituir o seu contabilista e o que proponho é ajudá-lo a tomar a melhor decisão sobre o seu imóvel no Algarve e conectá-lo com os melhores especialistas fiscais da região. Vamos conversar sem compromisso e vamos traçar o seu melhor caminho?